Olá, tudo bem? Então, hoje vamos continuar falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos falar hoje de uma pergunta que foi feita ao São Luís. Há princípio segundo o qual o homem, que é apenas um depositário da fortuna que Deus lhe deu para permitir, que Deus lhe deu, é permitido que durante a vida ele transmita o direito aos seus descendentes? A fortuna é um depositário de Deus. Ele é um administrador. Ele pode doar para os seus descendentes? Deixar de herança para eles? Bom, então aí, perfeitamente, pode. Então, pode doar. Só que Deus pode tirar quando quiser. Então nós vemos no decorrer da vida que muitas famílias recebem fortunas. E essas fortunas são destruídas pelos descendentes. Por quê? Porque não era cabível aquelas pessoas ter essa fortuna para ser administrada. Tanto que a gente vê até na lei dos homens, não no nosso país especificamente, mas nos países do primeiro mundo, quando uma pessoa bilionária, ela tem uma determinada fortuna, o que acontece? Os próprios governos cobram um percentual que chega a ser a 75% ou mais daquele valor que ele foi doado. Por quê? Justamente para que as outras pessoas, como aquela fortuna nasceu? Nasceu porque se eu tenho uma empresa, eu sou um milionário, o que acontece? Ou um bilionário, aquela minha empresa ela fornece produtos que todas as pessoas compram, ou grande parte do país estão comprando. Então eu cresci, a minha fortuna aumentou, porque as pessoas compravam o meu produto. Então, nesses países, acham justo que quando o detentor da fortuna desencarna, então é cobrado um tributo para que o Estado distribua entre a população daquele país. Esse é o tributo, o motivo. Nada mais justo, já que ele se beneficiou dessa forma. Agora, aí na lei humana já tem isso lá no primeiro mundo, no Brasil não, tá? Então, a gente vê que isso já acontece. Então, esse administrador administrou sua fortuna. Agora aqueles, justamente por ser incompetente, não soube administrar a fortuna que teve em mãos, não fizeram nada para adquirir aquela fortuna, chegou de graça às suas mãos, sem fazer esforço nenhum. Então, realmente, é complicado. Como que ele vai administrar se ele não tem vivência? Isso nós vemos aí no nosso dia a dia. Muitas fortunas sendo perdidas assim, porque não sabe administrar. Então, é tirado dele. E realmente a fortuna desaparece, porque não tem merecimento. Não tem como administrar, aquelas pessoas não sabem administrar. Elas não vão administrar aquilo para o bem do outro, mas sim de si próprio. Como eles não têm preparo para isso, para exercer essa função dentro da sociedade, então é melhor que seja retirada. Principalmente quando não trabalharam pela fortuna, como no caso. Por isso, essa ideia que eu citei dos países envolvidos, ter esse critério de quando a fortuna, o depositário desencarna, o Estado cobra um imposto alto para dividir com a população, que ele se beneficiou da prestação do serviço, as pessoas pagaram, ou dos produtos, e
Então, nada mais justo do que parte dessa fortuna as pessoas recebem de volta. Então, é isso que normalmente acontece lá, nos países envolvidos. E adotando o mesmo critério que está aqui. Então, a fortuna é isso. É permitido sim, mas depende de quem pegar essa fortuna. O que farão com ela? O que aqueles descendentes vão fazer com essa fortuna? Eles estão aptos a administrar aquela fortuna? É uma questão. Se não tiver, não vai a lugar nenhum. E se não for justo que eles tenham essa fortuna, eles perderão ela. Perderão toda a fortuna. Como mostra aqui o texto. Porque Deus te dá a fortuna. Ele pode tirar quando quiser. O que te é esse quando quiser? Quando você não usar devidamente. Se não tirar nessa, tira numa próxima encarnação. Então, os abusos sempre causam um problema futuro. É a lei de causa e efeito, ação e reação agindo sobre nós. É assim que acontece. Por isso, muitas fortunas se perdem. Por essa questão. Por uma questão de resgate, de expiação, a gente acaba perdendo a fortuna. Certo? Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.